Se você vive na sociedade contemporânea, é muito provável que você gaste uma parte do seu dia fazendo algo que não vai te levar a lugar nenhum. Mas você já parou para pensar por que algumas pessoas têm mais facilidade em se esforçar, trabalhar duro, estudar dias seguidos para uma prova que vai vir e outras têm muita dificuldade em fazer isso? Será que tem algum jeito de ser mais fácil de fazer as coisas difíceis? É isso que a gente vai te responder no vídeo de hoje. Ou, se tiver alguma banda com interesse em fazer uma trilha para intro do canal, me chama. E aí, meu nome é Pedro Souza e hoje a gente vai aprender a se acostumar a fazer coisas difíceis. Mas antes de começar essa explicação e essa jornada, se você é novo aqui, se inscreve aqui embaixo e deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que essa é uma informação importante e que merece ser vista por mais pessoas. Certinho? Então pronto, podemos começar. E se você está assistindo esse vídeo na data do lançamento, saiba que toda sexta-feira, às 8h08 da noite, eu estou fazendo uma aula exclusiva do meu curso gratuito sobre empreendedorismo. É de graça e é uma aula que entrega um conteúdo de curso pago. Para se inscrever, é só acessar o primeiro link da descrição. Então, uma coisa que eu estava me perguntando muito nos últimos meses era por que a gente tem tanta facilidade em passar 2 horas descendo o feed do Instagram, por exemplo, e se eu paro 2 horas para ler um livro, eu tenho tanta dificuldade. Eu queria entender como é que funciona esse mecanismo no nosso cérebro para saber se a gente pode ter alguma influência nele ao adquirir bons hábitos. Então é importante se destacar que existem coisas fáceis de serem feitas, como por exemplo, jogar videogames, descer o feed do Instagram, ver vídeos no YouTube como esse aqui. E existem coisas que exigem um esforço mental, intelectual ou algo assim, como ler livros, como trabalhar e todas as situações que exigem um esforço maior da sua parte e não é só consumir um conteúdo passivamente. E para continuar a gente tem que falar da dopamina. O que raios é a dopamina? A dopamina é o nosso neurotransmissor cerebral que muitas pessoas acham que é responsável pelo prazer, mas na verdade ela está mais associada à vontade, à motivação, ao seu impulso a fazer algo. Então, como o seu cérebro tem um sistema de sempre economizar energia, fazer algo mais fácil, como descer o feed do Instagram ou assistir um vídeo no YouTube, sempre vai liberar mais dopamina do que ler um livro, por exemplo. E é por isso que a dopamina tem um papel essencial nas nossas vidas. Ela basicamente determina para o seu cérebro a atividade que vai ser priorizada a ser feita de acordo com a quantidade de dopamina que ele espera liberar. E é por isso que é muito raro a gente ver pessoas ficando animadas para estudar, por exemplo, tipo, yes, agora chegou minha hora de estudar, 2 horas ali, eu vou passar 2 horas estudando, estou muito feliz. Porque esse é o tipo de atividade que não libera muita dopamina. Então, naturalmente, a sua vontade de fazê-las vai ser menor. Praticamente qualquer atividade que você fizer vai liberar um pouco de dopamina. Até beber água quando você está com sede vai liberar dopamina para o seu cérebro. Então, as atividades que têm uma recompensa imediata sempre vão liberar mais dopamina para o nosso cérebro. O interessante é que, mesmo você sabendo que aquela atividade vai te trazer um benefício maior no longo prazo, como por exemplo estudar, o seu cérebro não te dá motivação para fazer porque essa atividade não traz uma recompensa imediata. Já ao assistir um vídeo do YouTube, você está se entretendo, se divertindo, seja o que for, e o seu cérebro vai liberando dopamina conforme você vai executando aquela atividade. E é importante dizer que, como ele é o neurotransmissor responsável pela motivação, ele antecipa as sensações. Um exemplo disso é quando você vai fazer uma viagem ou quando você está se preparando para um evento muito importante. Você nem chegou no evento ainda, mas você já está empolgado, você já está animado, você nem viajou, mas você já está sentindo como a viagem vai ser e você já fica feliz. Mesmo que tudo seja arruinado no meio do caminho e sua viagem seja um lixo ou o evento que você vai nem acabe ocorrendo no final. Mas o seu cérebro não liga para isso, ele só quer te mandar mais e mais e mais dopamina. E o grande problema é que a dopamina é um hormônio na qual você pode se viciar, como várias outras coisas no nosso corpo. Um exemplo disso são os viciados em drogas. Excluindo a dependência química, basicamente eles estão
viciados em dopamina, ou seja, aquela droga libera uma quantidade tão alta de dopamina para ele que ele quer sentir aquela sensação de novo e de novo e de novo várias vezes, porque aquilo vai consumindo ele, aquela vontade de sempre querer mais dopamina. E a questão é que na sociedade atual a gente está sempre afundado numa alta quantidade de dopamina. Por exemplo, agora vendo esse vídeo do YouTube, se você voltar para a home do YouTube, certamente você vai se atrair por alguma coisa por lá. Se você abrir o seu Instagram e começar a descer o feed também. Então a gente está cercado dessas oportunidades. E isso responde àquela questão de por que a gente fica toda hora olhando o nosso celular. A gente quer ver uma notificação ali, ver que tem uma mensagem nova, porque aquilo vai liberar dopamina para o nosso cérebro e a gente vai se sentir bem com isso. E é aí que vem o grande problema da questão. Nosso corpo, ele tende a entrar em um estado de equilíbrio em todos os casos. Isso se chama homeostase. Posso citar um exemplo da sua temperatura corporal? Se você vai para um lugar muito frio, você começa a tremer, porque é a tentativa do seu corpo de esquentar suas células para que a sua temperatura corporal não se altere, fique nos 37 graus ali. E quando você vai para um lugar muito quente, você começa a suar pra caramba, que é a tentativa do seu corpo de liberar o máximo de água possível para que você mantenha a sua temperatura corporal. Isso é o estado de homeostase. Só que aí também entra uma coisa muito importante, que é a tolerância do nosso corpo. Por exemplo, uma pessoa que mora na Alasca, ela vai ter muito mais resistência ao frio do que uma pessoa que mora no Nordeste aqui, por exemplo. Um outro exemplo disso é com bebidas. Uma pessoa que bebe muito vai demorar muito mais tempo para ficar bêbada. E a mesma coisa acontece com a dopamina. Seu cérebro sempre tenta manter o estado de homeostase. E como a gente está sempre exposto a altas quantidades de dopamina, ele acaba se acostumando com essas altas quantidades. E o que acontece quando você adquire essa tolerância à dopamina? E aí que começa o problema da situação, porque as coisas difíceis de serem feitas vão ficar muito mais difíceis para você, porque você não vai ter mais motivação para fazer elas. Você vai preferir 1000 vezes ficar ali descendo feed por 4 horas do seu dia, já que elas não estão te entregando essa recompensa imediata. Então o seu cérebro vai sempre tender a suprir a quantidade alta de dopamina que você está acostumado. Então as atividades que antes já eram difíceis ficam ainda mais difíceis, você fica desmotivado e nunca consegue produzir nada. E é por isso que você prefere assistir um vídeo no YouTube do que passar esse mesmo tempo lendo, por exemplo. E é por isso também que é muito difícil para uma pessoa viciada em drogas voltar a uma vida normal, porque ela está acostumada com uma quantidade tão alta de dopamina que ela não tem mais motivação para fazer as coisas normais da vida, parece que a vida perde o sentido. E essa mesma coisa, em uma escala menor, pode estar acontecendo com você, se você está com muita dificuldade de se concentrar nas coisas difíceis ou de se acostumar a fazê-las. Mas nesse vídeo aqui eu vim te dar uma solução para isso, uma solução para sua tolerância à dopamina. E você vai simplesmente fazer um detox de dopamina. A esse ponto você já deve estar sacando mais ou menos o que é, mas um detox de dopamina vai ser um dia. Eu recomendo que sejam 2 dias, mas muita gente não tem condições de fazer 2 dias de detox, mas faça um dia e se você puder, faça um final de semana inteiro de detox de dopamina. Mas é basicamente um dia onde você vai tirar para não executar nenhuma atividade que libera uma alta quantidade de dopamina para o seu cérebro. E dessa forma, você vai desacostumar os seus receptores cerebrais com aquelas altas quantidades. Só assim você pode voltar a se acostumar a fazer coisas difíceis e elas não serem tão desafiadoras para você. Enquanto o seu cérebro está acostumado com aquelas altas quantidades, sempre estudar ou ler um livro vai ser algo muito complicado. E para isso que vai servir esse dia, onde você vai listar uma série de atividades que te liberam essa alta quantidade de dopamina e você, durante esse dia inteiro, não vai poder fazê-las. Então, por exemplo, entrar na internet, estritamente proibido, mexer no celular, mexer no computador, ouvir música, jogar e qualquer outra atividade que você faça no seu dia que libere uma alta quantidade de dopamina. Por outro lado, o que você vai poder fazer é sair para caminhar, meditar, ler, estudar, refletir e etc. Então o sentido do detox de dopamina é que você vai ficar tão entediado, mas tão entediado, que as coisas chatas vão ficar mais fáceis de serem feitas. E depois desse tempo, seus receptores de dopamina vão ter se recuperado e se acostumado com os níveis normais.
A intenção é realmente te deixar muito entediado durante esse dia e você vai sentir muita vontade de, por exemplo, pegar o celular para ver o que as pessoas estão fazendo ou pegar o YouTube para assistir um vídeo, mas isso é justamente porque o seu cérebro está viciado em dopamina e ele precisa suprir a necessidade dele. Então ele vai te dando mais vontade e motivação para fazer as coisas fáceis e aquilo vai ficando muito tentador. Mas você vai seguir com o seu dia completamente entediado. Depois do seu detox de dopamina, obviamente você vai evitar se viciar de novo e evitar fazer várias atividades que liberem uma alta quantidade de dopamina. Mas obviamente é importante você fazer algumas dessas atividades, desde que de maneira inteligente. Então o que você pode fazer, depois que você já se acostumou com os níveis normais de dopamina de novo, é dar um sistema de recompensas para o seu cérebro. Então separar seu tempo entre tempo produtivo e tempo de descanso. Separá-lo em janelas de tempo, como eu falo num vídeo sobre como aumentar a sua produtividade que eu vou deixar aqui no card. Mas você pode, por exemplo, trabalhar por 1 hora e tirar um descanso de 15 minutos para assistir um vídeo do YouTube ou para ver um pouco o que está acontecendo no Instagram. E depois disso você tem mais 1 hora de trabalho e mais 15 minutos de descanso. E eventualmente você vai se acostumando e isso vai ficando natural para você. Então a conclusão é que é possível fazer as coisas difíceis serem mais fáceis. Mas se o seu cérebro está sempre em contato com altas quantidades de dopamina, naturalmente vai ser muito mais desafiador para você. Então se você está tendo algum problema de motivação ou falta de vontade de fazer as atividades que você realmente precisa fazer, eu recomendo muito que você faça um detox de dopamina urgentemente. Eu mesmo fiz um detox no final de semana passado, porque eu estava realmente com aquele problema de olhar o celular a cada 5 minutos. Então é uma coisa super normal e é isso. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esquece de deixar o like antes de sair dele, compartilhe ele com quem precisa ouvir. Meu nome é Pedro Souza e eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje.